Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Nós aqui de novo na campanha de Daniel, perseverante, né? Que nós temos que perseverar, né? Tudo que a gente tem que fazer para Deus tem que ser perseverante na oração, na fé, na persistência, né? Às vezes muita coisa acontece pra gente, às vezes, desanimar um pouco as coisas, né? Mas o processo é assim mesmo, ele não é fácil. Até porque quando Deus tem propósito para nossas vidas, a gente vai passar por muitas dificuldades, muita tribulação, muitos levantes, muitas afrontas. Faz parte do processo, né? A gente não sabe qual é o plano de Deus, nós não sabemos, né? Só Ele sabe. E é assim mesmo. Acontece muitas coisas até pra gente desanimar. O inimigo é sujo, né? Ele joga sujo. Né? Então ele envolve pessoas, envolve circunstância e todas as coisas pra gente tentar nos paralisar, né? E nós temos que estar ouvindo muito a Deus pra gente não se perder. Porque o que Deus tem pra nós é grande. Muitas vezes o inimigo já sabe, né? E ele tá tentando de uma maneira ou outra nos paralisar. Amém? Bom, e boa noite, desejo uma noite maravilhosa, né? E vamos continuar firme, como eu falei desde o começo, eu sempre falo, porque para quem está chegando, né? E às vezes as pessoas que estão vendo o meu vídeo, que eu fiz um propósito com Deus e o Senhor também me tocou primeiramente, né? E é 21 dias de jejum, né? Eu fiz jejum da carne aqui em casa, né? E tô comendo legumes, arroz, grãos, né? Mas não carne, tá? E também na igreja também estão fazendo jejum de açúcar, né? Que também não pode comer açúcar. E esse jejum, no caso da igreja, né? Que é a missionária. Mas aqui, meu Deus falou para mim, é um jejum espiritual para que as coisas aconteçam, né? O Senhor me chamou para uma profundidade mais de jejum, porque na verdade eu fazia jejum muito raso, né? E esse jejum eu tô fazendo para minha família, né? E mais uma coisa que o Senhor também me falando, que Daniel, desde o primeiro capítulo até o capítulo 10, a gente vê muito assim essas passagens de Daniel, fala sobre a posição de Daniel, a essência de Daniel, né? O profeta Daniel. Em todos os capítulos você vê que Daniel ele se permanecia o mesmo, ele não mudou, né? E ele mostra uma fé muito grande no nosso Deus, a fidelidade de Deus, ele não quebrou aliança com o Senhor, né? E é sobre isso que o Senhor me falou hoje, para falar. Sobre a aliança que muitas vezes nós quebramos com Deus, né? A gente, aqui fala que Daniel no capítulo 6, eu não vou ler porque já sabe, são 21 dias também de pregação de Daniel, né? E o Senhor também colocou para mim colocar 21 dias de Daniel. Então, como eu prego 3 vezes por semana, né? Eu pego segunda, quarta e sexta. E então, esses 21 vídeos de Daniel. A mesma pregação, tá? É o que o Senhor me colocou no meu coração. E o que é mais interessante, no capítulo 6 fala que o Daniel, a gente vê a história de Daniel lá no comecinho, lá no capítulo 1, ele veio de Jerusalém como escravo, né? Eles pegaram, que era uma família também, eles eram de príncipe, né? Ele foi levado para Babilônia, para ser cativo lá em Babilônia. E ele começa naquele processo ali já a se destacar, o Daniel, né? Ele já começa a ser escolhido para ser um jovem para servir o rei, né? Então o rei já oferece a iguaria do rei no banquete. Já Daniel nos primeiros capítulos ali já não aceita a comida do rei, não quis se contaminar com a comida do rei. Ele sabe que a comida do rei ele é uma comida que é oferecida primeiro para os deuses, então ele não quis se contaminar. E já mostra que ele mantém fiel a Deus, né? Não se deixa levar para um ambiente de luxo, né? Porque Babilônia fala que era uma terra de luxúria, né? De prazeres, né? Ele não se deixou levar. Ele manteve ele mesmo, a essência dele. E depois ele fala que ele faz essa proposta pro eunuco para comer legumes, né? Já no começo, já. Não quis se contaminar com a comida do rei, né? E ele falou que podia dar alimento 10 dias para eles, alimentos assim, verduras, tudo que ele ia se manter forte. E acontece que Daniel ficou mais forte, né? E o rei escolheu ele porque ele viu que era uma pessoa que ele é inteligente. Deus fazia Daniel se destacar. No capítulo 2 também ele já teve uma promoção, depois teve o rei teve aquele sonho, ele revelou o sonho, acho que foi no 3. No 4 também ele já teve outra promoção, né? Ele se destacou. E no 5 foi aquela história da taça, que o rei pegou a taça do templo do Senhor de vinho, encheu de vinho, começou a beber e viu uma mão na parede, né? O rei Beltazar.
né? E aí os reis ficou aterrorizado, ele não sabia o que era que estava escrito, então aí a mulher dele falou que tinha um rei no tempo do seu pai, né? Tinha um profeta, Daniel, e chamou o Daniel, ele já não era muito novo, né? No capítulo 6, ele já tinha 80 e poucos anos, no capítulo 6, quando ele foi jogado na cova dos leões, também. Então o Daniel foi subindo na promoção, ele foi cada vez mais subindo, se destacando, né? Já começou a ter cargos, né? E sendo importante em cada fase, em cada capítulo, né? Ele foi se destacando e foi prosperando. Deus fez Daniel se prosperar desde o primeiro capítulo até o capítulo 6, Daniel só prosperou. Mas porque Daniel continuava sendo fiel a Deus, né? Então Deus faz isso quando você é fiel a Ele, Ele faz você prosperar. Em todas as áreas, né? Ele vai fazendo você crescer, né? Então ele foi crescendo de uma maneira que aquilo foi causando. Agora a gente vê no capítulo 6 que esse crescimento de Daniel, como o rei tinha, são 120 províncias, e ele queria, ele nominou esses três pessoas, né, para governar, só que Daniel, como ele se destacava, ele tinha espírito de excelência, né, destacava, então o rei sempre ouvia os conselhos de Daniel, porque ele era sábio, né, o Senhor deu sabedoria para Daniel, porque ele era fiel a Deus. Isso causou inveja, a gente vê. Mas hoje eu não vou te falar da cova em si, não é isso que o Senhor falou. Vou falar sobre essa parte aqui que o Senhor me colocou, que Daniel, ele cresceu desde o capítulo 1 até o capítulo 6, Daniel só cresceu. Deus fez Daniel prosperar e crescer de cargo, de nível, olha só. Só que Daniel, ele cresceu de nível e ele não se influenciou. E mesmo diante de um decreto de morte também, o Daniel, ele não se desesperou. Muitas vezes a gente se desespera, né, gente? Não sei se vocês. Às vezes a gente vê uma notícia e fica preocupado, né? Aquilo abala o nosso emocional. Mas Daniel, ele soube, né, que ele ia ser levado à morte. Ele não se desesperou. O que ele fez? Ele foi para a casa dele, que ele ouviu. Ele foi lá continuamente. Eu não vou falar costumes, mas não pode falar continuamente. Como ele sempre fazia. Desde que ele veio de Jerusalém, ele continuava orando para nosso Deus. Ele não perdeu a sua essência. Ele não quebrou aliança com Deus no princípio. Ah, não, agora estou numa terra, agora eu não vou orar. Não, ele continuou. Então ele continuou firme no propósito que ele tinha com Deus, fiel a Deus. E não importa a circunstância que ele estava vivendo, o cenário, a tempestade, a dor, a aflição, o decreto de morte, ele não se deixou se levar. Ele poderia até falar, não vou orar agora porque agora não eu vou ser condenado à morte, se alguém me pegar. Não, ele permitiu que acontecesse, que eles pegassem ele orando, porque ele não ia mudar a essência dele. Então, quantos de nós estamos mudando? É isso que Deus quer, fala a palavra. Quantos de nós estamos mudando no ambiente que nós estamos inserindo? Deus dá uma oportunidade para nós já estamos mudando. E não é para mudar. Outro dia um pastor falou para mim, estava aqui numa live, o pastor disse para mim assim, né, porque às vezes a gente também quer se enquadrar nos lugares que nós estamos inseridos, né, e ali, né, e o pastor falou assim, não, minha filha, Deus falou para você não mudar, você não precisa mudar para agradar ninguém, você precisa ser você mesmo, Deus fez você assim e Ele quer você desse jeito que você é. Você não precisa mudar. Você tem que ser a mesma. Não precisa se mudar não para entrar no mundo de ninguém nem encaixar. Você não precisa, porque Deus ele vai fazer você se encaixar em qualquer lugar, porque por mais que as pessoas podem não te aceitar e não concordar, mas quem chamou não foi o homem, quem chamou a gente é Deus. Então se Deus chama a gente, e não importa o ambiente que ele vai te colocar, ele colocou você ali, ele tem um propósito ali dentro. A esperar e confiar no Senhor. E Daniel, ele foi colocado num ambiente que não era dele. Aquele ambiente, mas o ambiente não podia mudar ele. Mas ele começou a mudar o ambiente. Por isso que ele começou a ser visto. E foi por isso que ele começou a ser. E Deus colocou Daniel ali também, para que as pessoas vissem Daniel, Deus que chama, vai falar Deus Daniel. Então Daniel começou a mudar o ambiente, porque Daniel carregava a presença de Deus. E aonde carrega o ambiente é mudado, é transformado. Amém? Então o que aconteceu é que Daniel, ele começou a mudar o ambiente. E o rei começou a ver Deus em Daniel. Porque se Daniel cria no Deus, né? Ele via Deus no Daniel. Ele mesmo sendo um pagão, um homem pagão, um rei pagão, mas ele via que Deus, ele prosperava, ele tinha sabedoria, Deus deu sabedoria, né? Isso aí é um dom de Deus, né? E isso prejudica, isso faz com que as pessoas, elas vejam você, isso causa inveja, no caso que aconteceu com Daniel. Ele foi perseguido, amém? Porque ele começou a se destacar, porque o Senhor fez ele crescer. O Senhor fez Daniel prosperar desde o capítulo 1 até o capítulo 6.
Então ele começou a ser notável, e cada vez que ele fazia algo, que nele revelou sobre Nabucodonosor, depois ele também, primeiro depois foi aquela parte dos amigos que foram jogados na fornalha, e depois ele revelou também agora da taça do vinho. Daniel, ele só foi crescendo. Ele foi uma pessoa notada, porque Deus faz isso, ele honra aqueles que são fiéis a ele, né? E uma coisa que ele falou, que ele não mudou a essência dele, ele continua sendo o mesmo, Daniel. Ele não mudou, não. E não foi o ambiente, não. Ele mudou o ambiente. E a gente nunca pode fazer com que o ambiente nos mude. O ambiente tem que ser mudado com a presença que nós carregamos de Deus. Nós temos que, né? E não o ambiente pode mudar você. O ambiente não pode mudar você. Se você estiver num ambiente, e se o ambiente mudar você, se influenciar com o ambiente, você tá deixando Deus. Porque se Deus ele colocou você tem uma essência, você tem que manter aquilo que você é. Então, se você subiu um pouquinho, você mudou, você pode ver que Deus você não tá tão fazendo a vontade de Deus. Porque Deus não quer que nós mudemos. A nossa identidade o Senhor já deu. Já está escrito, então nós não podemos mudar nem nosso caráter, nem nossa essência, nossa identidade, nós temos em Cristo. Nós não pode mudar. O ambiente não pode mudar, o ambiente tem que ser mudado. Porque é aquilo que nós carregamos Cristo, né? A Deus e nós. Então o ambiente tem que ser mudado, mas nós podemos mudar para o ambiente. O ambiente não pode fazer com que nos mude. E se nós mudar pela circunstância, por exemplo, um posicionamento, a gente já começa a perder. Então a gente começa a ver que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo a nossa vontade. O ambiente está nos mudando, está nos influenciando, nós já estamos se esvaziando, né? Mas cuidado, tem que vigiar, o crente tem que estar vigiando. Então, tomar muito cuidado com isso, porque o que está acontecendo? Muitos crentes estão se perdendo. Basta uma promoção, basta uma oportunidade, o crente já se deixa levar, né? Lembre que agora não é nosso, é de Deus. Tudo que nós faz na casa de Deus, que nós faz aqui, ó, não é para mim, é para Deus, né? É para a glória de Deus. E para que almas, não eu, almas sejam atingidas, almas sejam cansadas, sejam libertas, curadas pelo poder do nome de Jesus, aleluia. Não nós não. Eu tenho problema como tanto você tem aí que tá vendo aí. Eu tô com dificuldade tanto quanto você tem. Eu tô passando por luta, dificuldade, quanto você tá aí também passando. Mas não pode mudar, não. Aí nós temos que continuar aqui falando de Deus, né? Eu não posso falar assim, não, agora eu tô sofrendo, não vou falar de Deus, eu também tô passando a mesma coisa. Não importa o que eu esteja passando. Não importa que eu tenho que levar as boas novas do Senhor, porque Deus fala que vai ter um período de um processo. Vai passar José passou. E Deus fez governador do Egito. Amém? Abraão passou daquilo ali, né? Mas Deus fez uma promessa para Abraão. Primeiro ele teve um filho, né? E depois Deus falou que ele ia ser um pai de muitas nações. E Abraão foi. Ele não chegou a ver, mas ele creu. E aconteceu, né? E deu a terra prometida que o Senhor falou, prometeu para o povo de Israel. Então Deus cumpre tudo aquilo que ele fala, né? Então há necessidade de nos passar por processo. O processo é dolorido? Ele é dolorido, dói. Mas ele é recompensador, porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Daniel não fez a vontade dele, fez a vontade de Deus. Então o tempo todo, por que Deus exaltou Daniel? Colocou naquele ambiente. Deus tinha algo ali. Na Bíblia não fala que o rei se converteu, né? Mas ele creu, né? O decreto que ele fez, que decretou lá no final do texto, que ele fala, no capítulo 6, acho que no capítulo... Ele fala que o rei fala que todos, que o Deus de Daniel, olha só, que é o que crê no Deus de Daniel, que Deus é o Deus que liberta, que livra, que faz sinais e maravilhas, né, todo o tempo. Então ele colocou esse decreto para que todos respeitassem o Deus de Daniel. Então isso foi que ele não fala, o texto não fala que eles se converteram, mas eles creram, né? Então o fato de crer já é uma coisa, algo maravilhoso, né? Então é importante, aqui é no capítulo aqui, ó, é no capítulo, aqui ele fala assim, o rei Dário. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra da paz, você multiplicada a paz, porque, né? E faça um decreto qual todo o domínio do meu reino aos homens tremo e temo perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, né? Que ele não é um Deus, né, de pedra, né? É Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha que onde Jesus é. Então, e aqui ele fala, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões, tá vendo? Então ele falou assim, foi o Deus que livrou. Então, qual os leões Deus não livra todo dia na nossa vida, né? O nosso Deus é poderoso, né? Ele é tremendo, maravilhoso. Então a Bíblia não fala que o rei se converteu, nem o povo, mas a gente vê que sim, né? Porque esse relato de ver que o Deus, ele confirmou, né?
Então ele creu. E agora a gente vê que a mudança, Daniel ele não mudou pelo ambiente que ele foi. O Senhor fez Daniel prosperar, então o que Deus falou no coração, hoje pra gente não mudar. A gente continuar essa segunda vez que Deus fala, é sobre a nossa essência. Não mude. Não é porque você tem um cargo, você foi nomeado uma promoção no seu trabalho, aí você já começa a tratar as pessoas com diferença, com achando que é melhor, que você faz melhor. Para com isso. Você não é melhor, quem é melhor é Deus. Quem dá sabedoria para o homem não é o homem, é Deus. É Ele que faz, Ele exalta, Ele abate, né? Se Ele quiser tirar a pessoa, Ele tira, né? Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. O que você tem que usar é quando Ele te dá um poder, que nem Daniel, Ele deu um poder para Daniel, autoridade máxima, Ele deu para Daniel, foi dando autoridade para Daniel. Cada vez que ele revelava um sonho, ele resolveu um problema lá do reinado, que vocês vê na história do capítulo 6, ele dava para ele uma posição, ele subia um nível, e Deus exaltava Daniel, honraria Daniel. Só que Daniel, ele continuava sendo, orava 3 vezes o dia, de joelho para a banda de Jerusalém. Ele não mudou a essência de Daniel. Isso que Deus quer de nós, não mude. Não pare de orar, continue orando. Se pode subir de posição, não pare de orar, continue fazendo a vontade de Deus. Que nem eu tô aqui, ó. Eu tô na igreja, tô trabalhando na igreja, e eu continuo meu vídeo aqui. Eu continuo aqui, porque eu comecei aqui que foi que Deus me tocou, né? Foi aqui na minha casa, mas difícil que eu passei, e assim eu comecei a colocar vídeo no Nicolai, né? Naquela época. Esse primeiro vídeo você vai ver lá. E eu não sabia falar, né? Eu também não sei, né? Na verdade, quem fala é Deus. Então, eu comecei a postar, né? E foi assim, no começo eu até não era, né, não tinha interesse em ler a Bíblia. Nossa, só para assim, um versículozinho, né? Não tinha mais estudar. Depois eu comecei a orar mais, né? Comecei a buscar mais. E aí Deus foi me revelando muita coisa, cara, que eu não vou falar nem tudo, porque a gente não precisa falar, né? Deus sabe. E aí o Senhor vai me mostrando coisas que Ele teria que trabalhar em mim. Hoje eu tô na igreja, o Senhor me levou para a igreja. Eu comecei a ir, e eu não sei do que Deus tem para mim ainda, mas só que aqui o Senhor vai falar que continua fazendo o que eu te chamei, porque o chamado, eu tô com chamado aqui, por enquanto aqui, lá não sei ainda, tô trabalhando lá, mas é aqui. Então Deus que tem um propósito comigo aqui na internet, né? E Ele tá me incentivando, às vezes eu falo, meu Deus, e agora, né? Não, porque eu tenho que conciliar, né? Não posso parar nem aqui nem lá. Por enquanto eu tô indo, né? Então eu não sei o que Deus tem pra minha vida. Então, mas não mudei não, gente. Eu continuo a mesma, tá? Eu continuo a mesma, fazendo a mesma coisa que Deus me chamou para fazer. Aqui, servindo a Deus, sorrindo diante de situações difíceis, falando com amor, porque não tem como falar de Deus e falar de amor, né? Deus é maravilhoso. Até você pode estar, o mundo tá caindo na tua cabeça. Mas não tem que chegar aqui e falar tristeza. Eu não jamais. Posso passar por problema que fosse. Quem me conhece sabe quem eu sou aqui, né? E eu não vou falar de tristeza, nem de problema que todo mundo tem, né? E todo mundo vai ter que superar, porque com Deus somos mais que vencedores. Então Daniel também passou por uma situação difícil. Mostra o texto que Daniel passou por um decreto de morte. Ele não se desesperou. Ele confiou em Deus. Isso que Deus quer, que nós confiemos nele, na palavra dele. Não desista não, não temos, estou contigo, né? Aquietar e saber que eu sou Deus, o Senhor fala. Eu sou exaltado nas nações, eu sou exaltado na terra, o Senhor fala, né? Então você tem que confiar na palavra de Deus, Ele fala. Então você não precisa ter medo. Você que tem gigantes, tem leões, tem vários leões tocando nos derrubar-nos na cova. Quer dizer, nos comer, engolir, né? E tem várias pessoas que tem, que nem o rei, ele começou a se exaltar, ser exaltado, o Daniel, se destacar, né? E ele começou a ser perseguido, porque isso faz parte do primeiro processo, porque se fosse assim também, José não chegava onde chegou. A quem começou a perseguir José? Os próprios irmãos, por causa do quê? De uma capa, de uma túnica que o José deu para ele. E a perseguição começou ali. Acontece isso, mas muitas vezes a gente fica preocupado com aquele que está nos atacando, mas é aquela pessoa que está nos atacando ali, está nos fazendo nos avançar do propósito que Deus tem. Muitas vezes você fica desesperado, porque Deus fala, não se desespere, porque se é alguma coisa mal, o Senhor tira nosso caminho, porque Deus tira, né? Mas se for alguma coisa também que Deus também usa aquele propósito para te dar mais força, mais incentivar para você chegar onde Deus quer. Então muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Muitas vezes vamos ser até humilhados em lugares, mas não se preocupa não, porque Deus está no controle de tudo, não perdão não. Você só ouve o que Deus tem que falar, porque muitas vezes as vozes vêm assim, ó, bateu, falou, vai falar, afronta lá. Falou, vai falar na cara dela. Não, fala não, calma. Confia em Deus, porque se Deus tem algo para tua vida, filho, vai ter acontecido. Jesus foi perseguido,
Jesus foi perseguido, aconteceu muita coisa com Jesus, né? E se Deus, Filho de Deus foi, por que nós vamos ser? Nós não queremos ser discípulo de Jesus? Você acha que vai ser uma maré assim mansa? Tem problema. A porta da salvação ela é estreita, não é a larga. A larga é a porta da perdição, né? Nós vamos passar processo dolorido mesmo, de sofrimento, de dor, né? Mas faz parte do processo. Nós temos que não pode perder a confiança, né? Dias ruins vai vir para todo mundo, né? Então, mas eles vão passar, como aquela música, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá chorando, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Vai chegar, não, tudo que aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Isso eu não posso desesperar. Tenho que confiar, não temer a Deus, não temer a nada, né? Confiar em Deus, porque Ele sabe o que faz. Daniel, ele confiou só. Ele continuou sendo o mesmo. Ele não mudou. O ambiente não mudou o Daniel. E ele continuou orando, perseverando. Então continua orando, louvando, adorando a Deus, não importa. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia! É isso que Ele falou, tá cuidando de nós. Ele cuidou de Daniel todo o tempo. Deus não saiu ali do lado de Daniel, ajudou Daniel o tempo todo. Tanto é que Deus deu um espírito de excelência, Deus ele fez ele crescer, porque Deus tinha um propósito na Babilônia ali, né? Tudo que Deus faz tem propósito, irmão. Então essa dor que você está tendo aí, o problema que você está tendo, tem um propósito de Deus, né? Muitas vezes Deus faz nos passar pela prova, pelo fogo, para provar nós, purificar nós, porque Deus tem algo na nossa vida, nós não entendemos. Muita gente fala assim, meu Deus, está acontecendo, que nem eu, nossa, se eu falar, meu pai, eu falo, Jesus, que é isso? Jesus amado, é uma coisa daqui, vem de lá e vem de cá, eu falo, Jesus, aí eu falo assim, Jesus, eu não sei nem por onde começar. Aí Deus fala assim, aí eu uso um profeta aí, que às vezes eu sigo os profetas aí, eu falo assim, minha filha, Deus mandou você te acalmar aí, que ele sabe o que está fazendo, glória a Deus, aleluia. Fala, Jesus amado, com certeza o Senhor sabe mesmo, porque eu não sei, mas é tanta coisa para Jesus. Ele fala, é meu Pai do céu, mas Deus sabe o que faz, então confia. Então pode estar doendo, a situação tá difícil, tá? Para todo mundo, gente, tá? Não tá, mas tem situações que é necessária. Imagina Jó, né? Eu gosto muito de Jó, falar de Jó, porque Jó, ele mostra essa fé, essa perseverança dele, né? Que diante de tanta coisa que Jó perdeu e tanta coisa, e Deus provou Jó, né? E às vezes as pessoas até ficam vendo a nossa vida e olha assim e fala assim, nossa, mas ela não tem fé, como é que pode, ela ora tanto, não sei o que, e isso aqui, né? Só que Jó também, ela passou por muita coisa, já orava, já era certinho, fazia tudo certinho, mas não acontece que não é assim a vida, com Deus não é assim que nós pensamos, né? Nem pensa, às vezes quer fazer tudo certinho, quer mostrar, eu tô fazendo, não é assim, o Senhor quer provar, prova, a prova ele põe. E quem põe a prova, ele tira. Na hora que ele achar que tem que tirar, tira. Então, é Deus. Então, não tem esse negócio, né? Então, a gente tem que confiar na palavra de Deus. Você confiar em Deus. Porque santo é só Deus, gente. Santo é só Ele, tá? Ele não divide a glória dele com ninguém. A gente somos errantes, nós somos pecadores. Nós erramos, temos que pedir perdão, se arrepender. O crente, quando é crente, ele já se arrepende. Ó, assim, eu falei assim hoje. Eu agi assim, Pai, me ajuda. Tem dia que eu sou assim, nervosa, Jesus, eu preciso me acalmar, porque às vezes a gente fica muito ansioso, né? Mas isso é uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração. Eu tenho que me mudar. Não é isso que eu peço para todo dia. Se eu me mudo, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar. Eu sei onde eu tenho que mudar. A gente sabe onde quer melhorar dentro do nosso interior, né? E Daniel maravilhoso, né? Ensina como é maravilhoso. Diante de uma situação daquela, imagina, eu acho que qualquer um ia explodir de medo, né? Você imagina uma pessoa te perseguir, faz um decreto, te trai, porque, gente, já quem foi traído, eu acredito que deve ter sentido assim, né, Daniel? Ele trabalha lá de uma pessoa, ele, né, tá ali crescendo e a pessoa mente, engana. Assim como é uma mulher que é casada com um homem, você descobre como ele tá mentindo, né? Se confia tanto no marido, e quantos nós já fomos traídos, né? Já mentiram pra nós. Eu sei, já passei por isso. É horrível isso, traição é uma facada nas costas da pessoa, é uma pessoa que tá te apunhalando pelas costas, tá te matando também, porque trair é mentir, é uma facada, né? E é uma coisa que levanta contra você, né? Mas o Senhor protege os seus também, guarda, né?
E é difícil, né? E a gente vê que o caso de Daniel, que situação difícil que ele viveu, né? Saber que ele foi traído, armaram contra ele e ainda envolver o rei para tentar fazer com que o rei, né, fosse induzido ali, induziu o rei. Quantas pessoas induzem as outras, né? Com fofoca, para falar da outra, para poder ver se, né, coloca, desmoraliza a outra na vida dos outros. Mas muito cuidado com isso, tem que orar e vigiar. Por isso que Deus fala, orar e vigiar. Mas o Senhor vê tudo, viu? Deus, ele está acima de tudo, ele vê tudo que acontece, amém? Então, mas confia no Senhor. O que o próprio Deus falou assim, é que essa palavra hoje, para trazer para você de Daniel, não desistam, confia no Senhor, independente da situação. E o que mais, não muda, não importa onde você for colocado, qual a posição você tiver na sua vida. Que se você estiver trabalhando de um cargo, colocarem você num cargo que Deus exaltar você no outro cargo, e você poder estar acima daquele, não faça nada, seja você, não mude, não deixe o ambiente, a posição, a dinheiro, a influência em qualquer área te mudar. E se você começar a mudar, as pessoas vão ver em você, você vai perdendo a sua essência. E você vai perdendo a sua essência, você vai se esvaziando de Deus e vai enchendo de si. E quando o perigo é esse, por que o inimigo foi derrubado lá do céu? O inimigo, Satanás, porque ele queria ser Deus. Tomar cuidado, quer tomar a glória de Deus, quer se destacar, quer se mostrar. Muitas vezes queria estar lá e aí tira a glória de Deus. Tirou a glória de Deus, você já sabe que a gente já sabe que nós já estamos, nosso eu tá lá em cima. Nós já não estamos mais sendo, né? Deus em nós não. As pessoas já vão ver Deus em nós. Tomar cuidado com isso, vigiai. Tem que orar e vigiai. Porque se nós estiver falando de nós não estamos falando de Deus, né? E se nós queremos se destacar, se mostrar muito, né? Por isso que eu acho tão bonito que Jesus fala assim, que fazia as suas obras em segredo. Quando você for dar oferta, não fique contando por aí, né? Tem muita gente que fala, eu dei, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, nem a esquerda, né? Então isso é bonito, né? Fazer uma obra, fazer algo para Deus sem estar falando o que fez, né? Hoje em dia as pessoas publicam na internet, olha, eu doei cesta básica, eu doei isso aqui. Gente, não precisa falar isso não. Fala para Deus, né? Ele vai te recompensar. Então até jejum, a gente tem o costume de falar de jejum, porque eu tô aqui na campanha. Mas não precisa falar, porque às vezes você tem necessidade de estar falando para os outros, fazer jejum, não pode. É uma coisa entre você e Deus. Tudo bem, se jejum é da igreja, se jejum é da campanha, mas quando você fala na sua casa pessoal, você não precisa falar para ninguém não. Tem gente que insiste, você vai na casa de uma pessoa, você não vai comer uma coisa, ai, porque você não tá comendo, não importa, se você não quer comer, pronto, você tem aquela, dá explicação. A gente tem um problema muito sério hoje, que você tem costume de justificar, a palavra, eu aprendi isso, eu não preciso justificar na minha vida pra ninguém, eu justifico pra Deus, Ele sabe da minha vida, Ele sabe, conhece eu. Não justificar, ficar justificando a vida da gente para as pessoas, pra que isso, dar satisfação da nossa vida para os outros? Você tem que dar satisfação da nossa vida pra Deus, né? Porque agora você vai trabalhar, tudo você tem que dar porque você trabalha no ambiente, você tem um compromisso, tem uma obrigação, tá lá, aí sim você tem que dar satisfação porque você é isso. Mas se você não tem esse compromisso, você não tem que justificar sua vida para ninguém. E também se você faltar por algum motivo, e se você não quer justificar, também você justificar para Deus. Ele sabe, apresentar para o Senhor, né? Porque Deus sabe. Então isso que é muito importante. Então não mude, não deixe que Deus com o coração, não mude. Eu ouvi essa palavra para mim também já. Um profeta falou aqui para mim na internet. Eu tava com os grilos aí um tempo atrás aí, numa situação que eu passei, e aí começou aquela coisa de me torturar, com esse pensamento maligno mesmo. E aí eu falei, meu Deus, será que eu tenho que mudar? Aí Deus falou para o seu profeta, não precisa mudar não, Deus quer que você seja o jeito que você é o jeito que Deus quer que você seja. Você não precisa mudar. O que você vai mudar, o próprio Espírito Santo vai mudar em você, que já mudou muita coisa em mim, né? Muita coisa eu larguei, muita coisa de muitas coisas eu já tirei de mim, larguei da minha casa, tirei, né? O que eu tiver com o Espírito Santo me tocar ainda na minha casa, ele ainda vai me mostrar. Mas assim, o meu eu, o jeito de ser, né? Assim, o meu jeito de não mudar, eu continuo assim mesmo. Porque Deus fez cada um do jeitinho que Ele quer que seja, né? Você não precisa mudar, e não é o dinheiro, não é o status, nem nada. Então, mesmo uma posição, nenhuma posição que lá em cima, onde Deus quiser colocar você seja você mesmo. Trate todo mundo com amor, carinho, respeito. Trate todo mundo por igual, porque todos somos igual perante a Deus. Que Ele não faz distinção de pessoa, Ele que destaca, exalta aquele que Ele quer. Aí vai aparecer, porque ali é Deus que exaltou, que nem Daniel.
Deus fez Daniel ser exaltado, deu honraria para Deus. Daniel prosperou desde o primeiro capítulo até o capítulo 6, porque Deus deu o espírito de excelência para Daniel, divisão em tudo, porque Daniel era temente a Deus, ele não quebrou aliança com Deus, ele não quebrou os princípios que ele, desde que ele veio, né, ele continuou sendo o mesmo que ele fazia lá, orar para Deus, era temente a Deus, né? Então ele continua sendo o mesmo, a essência dele, né? Isso que Deus quer de nós. Não deixa que o ambiente mude você, a posição, né? Não deixa. Continue sendo a mesma pessoa. É isso que Deus falou para meu coração hoje. Receba a palavra de Deus, né? E também não deixa que a dor, o sofrimento, nem as situações que ocorram na sua vida, tá? Tire a sua paz interior, porque há muitas vezes coisas permitidas por Deus para que Deus possa nos trabalhar em nossa vida, né, nosso caráter, muitas vezes nós mesmos, para que Deus ele tenha algo para nossa vida, para nos entregar, tem um propósito para nossas vidas, né? Às vezes as lutas, as dores, o sofrimento, eu vejo gente que um dia vi um rapaz num comentário aqui embaixo, lá no YouTube, ele falou assim, mas eu tô sofrendo tanto, não sei o que. É necessário muitas vezes, às vezes ele não entende, né? Por que passa tanta provação? Porque Deus prova aquele que mais ele ama, né? Na palavra diz. Então, se teve aquele que se ele ama nós, ele prova nós, né? Isso faz parte, né? Então, nós não vamos entender Deus mesmo, nem queira, porque ele faz com que ele apraz, a vontade é dele, né? Nós temos que confiar e descansar do Senhor, né? Glória a Deus, receba a palavra de Deus, confia. E Daniel não se desesperou, nem a tempestade, nem a ameaça de morte, que ele estava condenado já, praticamente, fizeram um decreto condenar Daniel, né? E ele não se deixou. Então você está com um diagnóstico de morte, que o médico já falou assim, você não vai morrer, essa doença não tem cura. Saiba que Deus pode mudar o resultado de exame, Deus pode mudar diagnóstico, né? Deus pode fazer confusão aí, né? Nesse diagnóstico que o médico falou que já decretou a tua morte. Deus vai já decretando a vitória, porque quem dá a última palavra não é o homem, é Deus, então você creia. Se você também está com problema no casamento, que acha que seu casamento não vai dar certo, que está tendo problema, Deus fala que ele reconcilia, ele é Deus restaurador, ele restaura famílias, né? Porque a família é dom de Deus, ele que criou a família, não foi o homem, foi o próprio Deus, então ele fez a família, então você pode que seu casamento vai ser restaurado. Se você está com problema de uma resposta de trabalho, você vai receber uma oportunidade, você tem que crer na palavra de Deus, né? Ela tem poder, ela é viva e eficaz, né? Então ela movimenta os céus e a terra, porque ele criou tudo com a palavra dele. Então creia na palavra do Senhor. Aleluia. Então tudo que sai da boca de Deus é para nos fortalecer a nossa fé e saber que nós podemos contar com ele, né? Então nem de pão vive o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. Então Daniel, ele se alimentou da palavra, ele se alimentou da fé em Deus, ele não permitiu que o ambiente, nem as pessoas, nem a influência, nem a posição social que ele tinha pudesse deixar Deus de lado. Não deixou Deus de lado, não. Ele permaneceu firme e fiel a Deus. Desde que Deus quer que nós sejamos firmes, confiantes e fiel a Deus. Não importa a tempestade, os gigantes, os leões que querem nos devorar, os inimigos que nos cercam. O Senhor fala que continue firme no propósito que Deus tem para você. Continue firme na palavra de Deus. Continue orando, louvando, fazendo a obra do Senhor com amor, né? Isso que agrada o coração de Deus, amém? Isso que Deus quer de mim e de vocês, só isso que Ele quer. Faça o melhor, te dá o melhor para Deus, né? Não é dar o melhor para o homem, gente. Tudo que a gente vai fazer para Deus é para Deus. Você está levando a palavra de Deus, é para uma pessoa que está precisando. Você está fazendo a obra de Deus, né? Com amor, né? Levando uma esperança viva, que é o próprio Deus, né? Você viu o que ele falou? O Deus vivo, Ele é vivo. Ele não é um Deus de pedra, de madeira, não. Ele é um Deus vivo. Ele é o Deus que Ele está no cotidiano da nossa vida. Ele faz parte do nosso dia a dia. Por isso, quando você levanta, fala assim, obrigado por esse dia, Pai, agradeço, vai comigo, me ajuda. Você viu Moisés? A hora que o povo errou lá, fizeram o bezerro de ouro, o Moisés falou assim, Deus ele ia acabar de destruir todo aquele povo, né? Porque a ira de Deus para aquele povo, né? E aí o Moisés falou assim, Senhor... Aí Deus falou, olha, eu vou colocar um anjo para ir com vocês, eu vou dar isso, eu vou dar, não vai deixar faltar nada, mas eu não vou, porque se eu for, eu vou acabar com esse povo. O Senhor falou que ia acabar aquele povo. Aí Moisés falou assim, mas se a sua presença não for para ir, eu não irei. Então, quando ele fala assim, Deus, se você não for comigo nesse negócio, não tiver esse negócio, eu não vou fazer. Você tem que falar assim pra Deus, porque senão não vai dar certo mesmo, gente. Você tem que ter Deus, não adianta ter tudo, que adianta ter que nem aquela música, o que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, eu vivo de fachada. O que adianta tanta influência sem tua presença, não vale de nada. É isso mesmo.
Se não tiver a presença de Deus, que nós somos nada. Sem a presença de Deus, o dinheiro deixa a pessoa vazia. Fica consumista. Às vezes tem gente que é tão consumista, eu já conversei com gente, fica gasta. Ela tem prazer no dinheiro, mas aquilo deixa ela vazia por dentro, né? Ela tem um vazio dentro dela. Ou ela tá falta de Deus, porque você pode ter o mundo inteiro, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter... Mas se você não tem Deus, você não tem nada. Às vezes a pessoa é pobre, não tem nada. Não tem nem o que a pessoa tem. E ela tá feliz, tá rindo lá, mesmo da dificuldade, mesmo sabendo que não tem o dinheiro para pagar uma conta, ela tá feliz porque ela tem Deus. Quem tem Deus tem tudo, meu irmão. Ela não pensa no material, ela vê o espiritual. Ela sabe que o próprio Deus alimenta, fortalece, e vai com certeza, que nem aquela viúva, tá morrendo. Aí o Deus fala, vai lá que vai ter uma mulher lá, uma mulher, uma viúva que vai te alimentar. Chegou lá o profeta, a viúva não tinha nem comer, a última refeição. E o profeta, quando ela trazia, fazia o pão para ele, né, trazer para ele, e aí ele abençoou o pão, e aí Deus multiplicou o azeite e a farinha da botija, olha só. Então Deus faz isso, né, quem confia no Senhor, que não tem medo de que Deus fala que prova, né, para você nos provar ele, né, então e ela acreditou, criou no profeta e fez, e Deus multiplicou, abençoou a casa dela. Isso que Deus quer de nós, uma fé que não seja uma fé rasa, superficial, que cria de verdade nele, amém? Daniel creu, ele não foi uma fé rasa, ele continuou firme no propósito de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, amém? Receba a palavra do Senhor no coração, confia, tá? E não desista não pare, tá difícil? Continua, tá? Ai, mas Carmen, mas tá difícil tudo aqui em casa, custa tanta coisa, mas não desista. Porque o que faz a gente ser vencedor é quando a gente persiste, mantém a fé ativa, a vigilância constante. E revestir da armadura de Deus. Em Efésios fala que revestir da armadura de Deus, né? Para que nos dias maus, porque o dia mau vem para todo mundo, né? Mas se mantenha firme e confiante na palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe, receba a palavra do Senhor, que essa palavra alcance muitas vidas sejam transformadas, libertas, curadas pelo poder do nome de Jesus, né? E também alcance aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus abençoe, amém? E se você não se inscreveu no meu canal é Menina dos Olhos de Deus, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe, dê o like, tá? E é muito importante, e para quem não me conhece, eu sou Carmen Leija, eu sou evangelizador, eu não sou pastora, tá? Um dia falaram para eu não sou pastora, gente, eu sou evangelizadora, amém? E receba a palavra de Deus no coração, e também... Para você que não aceitou Jesus, eu vou falar porque Deus quer que eu fale no finalzinho aqui. Para você que vai ver meu vídeo, você não aceitou Jesus, hoje é o momento de você aceitar Jesus no coração, né? Você tem que aceitar Jesus, ter uma vida mudada, transformada no poder de Jesus, aleluia? E o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Então você tem que falar, eu recebo Jesus como meu único salvador da minha vida, aleluia? E se você não aceitou Jesus, você tenta procurar uma igreja, né? Busque uma igreja, busque um pastor para conversar. Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, por algum motivo, caiu porque nós caímos, nós temos falhas, nós somos humanos, pecamos. Volte para o caminho do Senhor Jesus, que Jesus está te chamando de braços abertos. Jesus não vai te condenar não, porque Ele sabe que nós somos falhos, nós somos errantes, nós vacilamos na fé, né? Então volte, procure um pastor, converse, procure uma igreja, você que está afastado, você ainda que não frequenta a igreja, busca, né? Vai conhecer um ministério, não vai muito pelas informações, porque muitas pessoas têm muitas frustrações e vai tentar jogar um balde de água fria em você e falar, olha, você não vai porque ali, não sei o que, vai, às vezes Jesus vai falar com você, tá? E então não deixa de participar, não deixa de ir, Jesus está vindo, né? Os sinais estão por toda parte, Deus está chamando o povo dele, está convocando o povo dele para que ele se arrependam, se convertam, se batizem, né? Creia que Jesus é o único Salvador, que Jesus vem aí para que nós sejamos salvos, né? Deus quer que todos nós sejamos salvos, amém? Então você confessa, vai na igreja, vai ser Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador, né? E da minha vida, fala assim, eu te agradeço por todo dia que o Senhor vem me conduzindo também, né? Para me chegar até aqui, Senhor, né? Você fala para o Senhor e fala para o Senhor te levar, o Espírito levar, né, para você e aceitar e testificar muitas testemunhas a saber que você recebeu Jesus, você confessa que Ele é seu único Salvador, amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite
e a paz do Senhor Jesus. E também, olha, para fechar, eu sempre falo e vou continuar falando, não deixa de compartilhar, porque tem tanta gente precisando de uma palavra, situações tão difíceis na vida, e às vezes a gente é tão egoísta, né? A gente recebe e não fala pro irmão, né? E é importante isso, né? Porque às vezes as pessoas se fecham, não tem, porque, sabe, a gente viu no mundo, que falou de Daniel sobre influências, né? E hoje em dia a gente vê muito as pessoas compartilha porque a pessoa é famosa, está se destacando. Nem sempre o que é de Deus, às vezes até é oculto, ele deixa até invisível, né? Para que ele tenha um propósito ali. Então, nem sempre, tá? Porque se fosse assim, então, a gente vê na trajetória de Jesus, Jesus foi o tempo todo, ele foi até, vamos dizer, até excluído pelo povo, o tempo todo, né? E mais uma coisa que é muito interessante, que agora eu vou fazer um estudo sobre profeta daqui para frente. E o profeta mesmo, na Bíblia, eu leio sobre profeta, os profetas eles não eram assim destacavam muito não, viu? Que nem as pessoas hoje em dia, todos os profetas, no profeta não se destacavam não. Eles eram excluídos, eles eram até maltratados o tempo todo, o profeta. A gente viu, ele não era destaque na Bíblia não. Ele e Eliseu, eles tinham até medo, que nem lá o profeta Jeremias. A gente fala que tem até o livro de Lamentações. Jeremias, ele ficava com medo de tanta perseguição que ele tinha, né? O profeta. Então a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê que o profeta, ele era uma pessoa muito perseguida na Bíblia. Ainda existe profetas perseguidos, que eu já vi aquela profeta, ela falou, eu esqueci o nome dela, como ela falou da profecia da pandemia, ela falou que ela sofreu uma perseguição muito grande, até que ela falou assim, ela que orou, falou assim, quando vai acontecer isso, eu já estou me falando que eu sou uma mentirosa. Ela falou que sofreu, né, e aconteceu. Então, uma vez o profeta, ele é perseguido, né, quando ele fala uma profecia pro mundo, né, e aí ele é perseguido, precisa prestar atenção muito nisso também, viu? Ó, ora e vigia, deixa eu falar, orar e vigiar, e tem que estar atento, viu, nosso ouvido, ó, tem que estar atento, amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor, amém?